Oi, todo mundo! Tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Tudo bom, né? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Antes de começar nessa aula de inglês aí, por favor, deixa o like nesse vídeo aí. Inscreve-se no meu canal. Ativa aí o sininho aí, para vocês não perder notificações no meu canal aí. Vocês podem me seguir aí no Instagram e no Facebook. Pode me seguir aí. Agradecer a todos que estão assistindo meus vídeos, ou que estão dando os likes aí, qualquer coisa que vocês estão fazendo aí, suportando meu canal, ou meu social medias aí, Instagram, Facebook, redes sociais aí. Muito obrigado, que Deus pode continuar te abençoando vocês aí. E vamos começar. Então, nós estamos estudando sobre perguntas can em inglês. Então, quando nós fazemos uma pergunta em inglês com a palavra can, significa um verbo. Mas antes de chegar aí, eu quis deixar você saber aí que essa palavra aqui, a palavra can, significa duas coisas. Pode significar latinha de peixe, ou latinha de coca, refrigerante, essas coisas assim, latinha de beber as coisas, ou de colocar moeda, essas coisas assim. Ou, nesse caso, que significa um verbo, que está perguntando se pode. Pode em inglês? Can. Can. Então, quando você faz uma pergunta em inglês aí, quando você está falando sentences, você tem que sempre entender e prestar muita atenção na hora que for usar essa palavra aí, o can. Porque o can é a palavra, pode significar duas coisas que eu falei com vocês aí. Pode significar latinha de beber, coca, refrigerante, fanta, guaraná, generé, qualquer coisa assim. Ou, nesse caso que nós estamos estudando, que significa pode, can. Então é isso que significa aí nesse caso aí. Can. Tá perguntando se pode. Aí que eu tô falando com vocês aí, se você for fazer uma pergunta em inglês usando um verbo, tem alguns outros exemplos também de verbo também que você pode também usar no início do sentence ou da pergunta, quando você for perguntar também em inglês. O verbo tem que estar no início e quando você for responder essa pergunta, o verbo volta à sua posição normal. Quando você for responder aqui. Então, se você está percebendo aqui, a resposta está aqui. Dependendo da pergunta, se for eu tô falando muito nessa série aí, que você tem que prestar muita atenção quando tá falando aqui no final aí. Onde que vai ser o lugar da igreja, se vai ser aqui em casa, ou vai ser na escola, secretário. Nós estudamos muito de estudantes nessa série. Pode ser também mais tarde, pode ser amanhã, daqui a pouco. Você sempre tem que prestar muita atenção nessas coisas aí, nesses detalhes aí que eu acabei de citar para vocês aí, que é later, que significa depois, é mais tarde ou depois. After significa depois. Eu só fiz um vídeo falando sobre esses negócios aí, um vídeo pequeno aí falando sobre isso, mas é muito importante quando você escuta uma pessoa falar, vai ser amanhã à tarde, ou vai ser agora, vai ser hoje, para você saber o que está falando. Tem que prestar muita atenção e praticar isso muito, para vocês não confundir isso, e para você saber também essas coisas aí, que eu acabei de ensinar para vocês aí. Então eu vou ler aqui para você uma pergunta então. Can you drop us off at the church later? Mais uma vez. Aí depois eu traduzi para você aí. Can you drop us off at the church later? Então, o que tá falando aqui nesse sentence, ou pergunta aqui, tá falando que se você pode deixar nós na igreja mais tarde ou depois. Então, outra coisa também, para deixar você saber também,
toda hora, quando você vê aqui, ó, eu coloquei uma linha aqui, você coloca os pronomes pessoais. Eu ensinei para vocês aí falando sobre isso, sobre os pronomes pessoais que é I, you singular, he, she, it, we, you plural e o they. Todos esses pronomes aí que eu acabei de falar com vocês aí são os pronomes pessoais. E para ficar sentido nos sentences ou a pergunta que você está perguntando aqui nesse caso aqui, se você colocar no lugar certo aí, coloca aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, do you se for outra pessoa. Se não for você, se for, exemplo, ele, se for ela, ou se for eles, nós, que eu falei com você aí, nesses pronomes aí do pessoal, aí você coloca aí. Agora, o pronome objeto são aqui. Aí você coloca tudo aqui no pronome objeto, porque é um outro pronome. Não é pronome pessoal, não. Aí por isso. Porque vai ficar assim, se você for falar, aí eu falo assim, se eu pode deixar nós na igreja, aí você fala assim, can I, aí você não coloca o you, você coloca I drop us off at the church later. Se eu pode deixar nós, um grupo, na igreja depois ou mais tarde, aí você coloca I, porque é um pronome pessoal. Aí por isso que você usa esse aí. Se for eu em inglês, mais uma vez, I significa eu, mas no pronome pessoal que você usa isso. Can I drop us off at the church later? Agora, se vocês verem aqui agora, se você for falar eu aqui, não coloca o me aqui também não. Porque não faz sentido você usar o mesmo pronome pessoal de eu para usar o pronome objeto, também falar eu de novo. Não faz sentido em inglês. Agora, se você for falar agora aí, se for ele, no pronome pessoal, aí você vai falar can he drop us off at the church later? Mais uma vez, se ele pode deixar nós na igreja depois, can he drop us off at the church later? Aí se for ele, você coloca he, que nós aprendemos aí durante os nossos pronomes pessoal. Agora se for ela, você vai falar she. She. Can she drop us off at the church later? Mais uma vez, se for um pronome pessoal usando she, se for ela, você vai falar can she drop us off at the church later? Quando você vai usar o it em inglês, o it significa, pode ser um animal ou pode ser uma coisa que você não consegue descrever. Um objeto também. Pode ser também um objeto também aí. Um exemplo. Quando você fala em, assim, ó, fecha a porta, aí a porta é ela. Porque em português nós temos um a e tem um o no final em português. Mas não existe isso em inglês. Quando tem um a ou um o final no inglês, não. Só em português. Em vez, você coloca it.
it, que significa um objeto, alguma pessoa que você não sabe quem é, o macho, ou fêmea, ou uma coisa que você não consegue descrever. Se eu falar assim, can it drop me off at the church? Pode significar as coisas que é instituições também. A palavra it. Porque se você for falar carro em português, em inglês, você não tem um exemplo. Se for o carro dele, aí depois não tem um O no final. Dele ou dela. A porta, dela a porta. Não tem isso em inglês, não. Em vez, você fala tudo que é macho e fêmea, você só fala normal mesmo. Aí então, para você falar isso, se for esse caso, você vai falar can it. Em vez de colocar you, você coloca o it. Drop us off at the church later. Mais uma vez. Can it drop us off at the church later? Agora, se for... você só troca esse aqui, ó. Can we drop... Um exemplo, se for eles, ou se for você, ou se for ele, ela, aí você coloca aí no final aí. Não faz sentido se você deixar os mesmos aí. Se for can we drop us, aí de novo não. Aí por isso que vocês têm que trocar desses dois aí. Aí por isso, você tem que... Qual que eu tô falando? Você precisa entender que tem que ter sentido. Não faz sentido se você for usar os dois pronomes que significam a mesma coisa, ou também se for o pronome também que não faz sentido. Tudo tem que fazer sentido, e tudo que... Quando você for fazer a pergunta aqui, esse sentence aí, ou não só nesse sentence, mas tudo tem que fazer sentido quando você for usar essas palavras aí, que eu tô ensinando vocês aí agora aí. Eles em inglês, no pronome pessoal, they. They. Quando você for pronunciar o they, se alguma palavra em português dá, quando você deu alguma coisa para a pessoa, deu, mas porém você deu a pessoa, alguma coisa para a pessoa. Mas não significa dar alguma coisa em inglês, não. Tô só falando que você pronuncia igual quando você fala they, quando você deu alguma coisa, mas quando você for pronunciar alguma palavra em inglês, o they, você fala they. Igual que você fala, deu alguma coisa para a pessoa. Can they drop us off at the church later? Mais uma vez. Can they, se for ele, você coloca o they aqui. Drop us off at the church later? Agora, se vocês ver aqui agora, nós temos agora os pronomes objetos aí também, que vocês também podem usar aí também. Se não for nós, em grupos, se for o outro pronome, um exemplo, se for eu, aí no pronome objeto aí você vai falar can you drop me off at the church later? Mais uma vez. Can you drop me? Aí você coloca o me aqui, que é um pronome objeto. Off at the church later. Não faz sentido se você for falar I, he, she, we e o they.
Aqui não, porque não vai ficar sentido não, e é só você usa esse aqui só quando é o pronome objeto. Aí por isso que você não coloca aí o pronome pessoal aí não. Você só coloca aqui o pronome pessoal e aqui você não coloca o pronome objeto. Você tá colocando aquele lugar do pronome aí pessoal aí. Tem que tudo fazer sentido aí quando você for falar. Aí você só coloca o me aí, se for eu. Se você for falar eu, aí no pronome objeto aí. Aí você coloca me. Me. Se você for colocar o you aqui, você tem que trocar esse aqui, ó. Não faz sentido se você falar can you drop you off at the church later. Não faz sentido se você for colocar you aí. Porque você já falou aqui você aí. E não faz sentido. Tem que fazer sentido em inglês quando você for falar esse aí, os pronomes aí direitinho aí. Agora, se for ele no pronome objeto, vai ficar assim. Can I drop him off at the church later? Aí eu coloquei uma palavra diferente aqui. Eu coloquei um I. Para dar um exemplo para vocês aí que você usa aqui. Can I drop him off at the church later? Agora, se você for trocar aí para ela, em inglês aí, vai ser her. Her. Não vai ficar sentido se você colocar she. Aqui aí não. Em vez, você coloca her, porque é um pronome objeto. Can I drop her off at the church later? Mais uma vez. Can I drop her off at the church later? Aí você usa aqui a palavra her. Aí. Agora, se for o que eu expliquei para vocês aí, você pode também colocar o it, que significa alguma coisa que você não consegue descrever, ou animal, ou objeto. Você não consegue descrever aí, que em inglês não tem a ou o. Se é macho ou fêmea, que define isso em inglês não. Aí você vai falar it. It. Can you drop it off at the church later? Agora, se for um grupo, se for eles, em inglês aí você vai falar can you drop them off at the church later? Mais uma vez. Se você pode deixar eles na igreja depois. Can you drop them off at the church later? Tá perguntando se você pode deixar eles na igreja depois aí. Quando se for falar eles em pronome objeto, them. Them. Can you drop them? Aí você coloca o them aí. Off at the church later. Se você colocar they, não faz sentido para você quando você for colocar aí não. Só coloca them, que
que significa um grupo, mas significa eles. Them. Agora, eu coloquei outra linha aqui embaixo aqui, porque pode ser qualquer outros lugares aí que nós estamos estudando aí durante nossa série. Pode ser biblioteca, em casa, no banco, no mercado, no secretário. Nesse caso aí, nós estamos falando da igreja. Aí só depende do qual lugar que você está falando aí. Aí você coloca só o substantivo aqui. É por isso que você tem que prestar muita atenção na hora quando a pessoa falar a igreja, ou a casa, no secretário, banco, mercado, para você saber o que estão falando para deixar você ou para pegar você. Muito importante. Agora, nós vamos chegar agora aqui para falar sobre isso aqui pouquinho aqui. Tem sinônimos quando se fala depois em inglês aí, ou mais tarde, quando é depois aí mais tarde. Quando é depois em inglês, after. After. Pode ser depois, aí depois quando se fala depois, pode ser um exemplo, você pode falar depois de quê? Depois do culto, ou depois do trabalho. After work, after I finish here, depois que eu acabar aí. Vai ficar assim, se você for falar depois no final aí, em inglês aí. Can you, ou os pronomes pessoais aí, drop us off at the church after, mais uma vez. Can you drop us off at the church after? Significa depois. Agora, se for em breve, em inglês, soon. Soon. Can you drop us off at the church soon? Mais uma vez. Can you drop us off at the church soon? Agora, se você tá vendo aqui, você pode colocar tudo isso aqui também que baixa aí. Hoje em inglês vai ficar assim, ó. Can you drop us off at the church today? Mais uma vez. Can you drop us off at the church today? Agora, se você tá percebendo aqui, agora em inglês, can you drop us off at the church now? Mais uma vez. Can you drop us off at the church now? Quando você ouve esse aqui, ó, now, e hoje, a diferença de hoje e agora, que hoje é o de hoje. Que é dia 7 de maio, terça-feira. Hoje é hoje, qualquer horário hoje, 7 horas, 9 horas, 10 horas, 4 horas. Hoje começou quando foi meia-noite até 11, aí vai acabar 11h59. Você falar agora, é agora, nesse momento agora. Você também pode falar right now. Right now. Quando você fala right now, em inglês, significa que é agora mesmo.
Você está afirmando que é agora. Muitas pessoas falam isso quando eles estão falando, vem aqui rapidinho agora. Agora mesmo. Ou quando estão nervoso ou nervosa. Quando está muito frustrado, eles falam isso aí. Right now. Que significa agora mesmo. Aí vai ficar assim no final assim. Can you drop us off at the church now? Mais uma vez. Se você pode deixar nós na igreja agora. Can you drop us off at the church now? Ou você também pode falar right now, que significa agora mesmo. Can you drop us off at the church right now? Então, isso que é a diferença desses dois aí, de hoje e agora, ou right now aí também. Que um significa hoje, que é meia-noite até 11h59. Agora, quando você fala agora, significa agora, que eu tô fazendo um vídeo, que eu tô conversando. Agora, ou agora mesmo aí. Que quando você fala right now, em inglês, significa agora mesmo, que tá afirmando, tá falando agora mesmo aí, quando você faz alguma coisa. Fica a mesma coisa, mas porém um está afirmando direitinho que é agora mesmo. Fala right now. Quando você não fala right now, quando você só fala now, agora, você só tá falando agora. Aí, por isso. Hoje noite em inglês. Tonight. Tonight. Você só fala o tonight se for hoje noite. Agora, um exemplo, se for amanhã noite, outra coisa, aí você fala outra coisa aí, que tá aqui embaixo aqui. Aí você fala tomorrow night. Aí, por isso, quando você fala tonight, em inglês, você está falando hoje noite. Pode ser hoje noite lá para as 10 horas, 9 horas, qualquer horário hoje noite. Aí você fala tonight. Aí vai ficar assim. Can you drop us off at the church tonight? Mais uma vez. Can you drop us off at the church tonight? Você pode deixar nós na igreja hoje à noite? Agora, se for amanhã, um exemplo, se é sábado, aí vai ser um exemplo aí, dia 11 de maio, um exemplo. Aí eu falo assim, amanhã, no dia 12, você pode deixar nós na igreja amanhã? Você só fala isso tomorrow, só se é amanhã, que vai ser o próximo dia. Não fala isso se for o outro dia, quando você não vai lá. Can you drop us off at the church tomorrow? Mais uma vez. Can you drop us off at the church tomorrow? Amanhã em inglês. Tomorrow. Tomorrow. Semana que vem em inglês. Next week. Next week. Vai ficar assim. Can you drop us off at the church next week? Mais uma vez. Can you drop us off at the church next week? Se você pode deixar nós na igreja semana que vem. Agora, se vocês verem esses três aqui, que eu coloquei aqui,
Eu não falei sobre esses três aí que na hora em ordem, não. É porque toda hora, quando você fala esses três aí, você tem que falar essa palavra aqui antes, que significa nessa. Nessa em inglês, this. This. Nessa manhã em inglês, this morning. This morning. Vai ficar assim no final aí. Can you drop us off at the church this morning? Mais uma vez. Can you drop us off at the church this morning? Se vocês pode deixar nós na igreja nessa manhã. E toda hora, quando você fala esses três aí, não significa amanhã de manhã não, ou daqui a pouco não. Significa nessa amanhã. Que é um exemplo, 10 horas, 9 horas, 8 horas da manhã. Quando você for falar this morning, can you drop us off at the church this morning? Agora, se for nessa tarde em inglês, this afternoon. This afternoon. Que significa nessa tarde. Lá para as 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até antes de escurecer, quando fica outra coisa que nós vamos estudar aí daqui a pouquinho aí. Can you drop us off at the church this afternoon? This afternoon. Significa nessa tarde. Quando tá lá para 5 horas, 6 horas, por aí, ainda que você tá vendo a pessoa ainda naquele tempo, e você não tá despedindo, não é uma boa noite de despedida não, que você tá indo embora. This evening. This evening. Significa que você tá vendo a pessoa ainda. Um exemplo, se você tá na festa, um exemplo. E 6 horas, um exemplo. 6 horas da noite, um exemplo. Aí você tá lá, acabou de chegar lá. Aí você fala good evening. Porque você tá falando uma boa noite de chegada. Você tá chegando lá ainda. Você vai celebrar, vai ficar na festa. Você não tá despedindo. Você não tá indo embora, não. Quando você tá indo embora, aí você pode falar have a good night, bye bye. Mas você não fala isso quando você ainda tá vendo a pessoa. Porque esse aqui é só quando você tá vendo a pessoa. E é muito rude quando você fala good night assim que você tá chegando e vendo aquela pessoa. Não faz isso não. Aí vai ficar assim. Can you drop us off at the church this evening? Que significa que é nessa noite, lá para 5, 6 horas, você não tá despedindo da pessoa, que você tá vendo eles ainda aí. Agora, se for amanhã, durante o tempo da manhã, durante o tempo da tarde, durante o tempo da noite, amanhã da manhã em inglês, tomorrow morning. Tomorrow morning. Que significa que é amanhã da manhã. Não significa hoje amanhã não, porque hoje você falou this morning. Agora tá falando amanhã da manhã. Tomorrow morning. Can you drop us off at the church tomorrow morning? Mais uma vez. Can you drop us off at the church tomorrow morning?
Agora, se é amanhã durante a tarde, lá para as 1h, 3h, daquela tarde aí. Tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon. Can you drop us off at the church tomorrow afternoon? Mais uma vez. Can you drop us off at the church tomorrow afternoon? Que é amanhã durante a tarde. Agora, quando se fala tomorrow evening, é amanhã, mas porém durante 5 ou 6 horas que você não tá despedindo ainda a pessoa. Você tá chegando lá ainda, você tá lá. Por exemplo, já foi numa festa já durante aquele tempo, já foi na igreja, no culto uma vez naquele tempo. Qualquer coisa, não só nesses momentos. Qualquer coisa que você pode falar quando é aquele momento. Que você tá chegando lá ainda, você não tá despedindo. Você não tá indo embora, não. Tomorrow evening. Tomorrow evening. Can you drop us off at the church tomorrow evening? Mais uma vez. Can you drop us off at the church tomorrow evening? Agora, se for noitão, quando é muito noite, mesmo assim, eu recomendo você falar o good evening. Tem que falar good evening ainda, porque você tá vendo a pessoa. Mas pra falar quando é mais noitão, lá pras 10 e 9 horas, se você for chegar naquele noitão mesmo aí, tomorrow night. Tomorrow night. Isso significa que é amanhã, noite. Quando é noitão mesmo, lá para 10 ou 11 horas. Que você fala isso mais, mas quando você vê a pessoa ainda, você tem que falar o good evening. Quando você tá indo lá vendo a pessoa, você tá vendo a pessoa ainda. É só quando você tá despedindo, você fala o good night, que nós estudou aí durante nossa série aí de cumprimentos, manners. Mas é só quando é noitão, naquele momento aí, 10 horas, noitão aí, que eu falei com vocês aí. Mas eu, igual eu falei, recomendo você ainda falar o good evening, porque é educado no jeito que você fala. Can you drop us off at the church tomorrow night? Mais uma vez. Can you drop us off at the church tomorrow night? Então tá perguntando aí se você pode deixar nós na igreja amanhã à noite. Mesma coisa, pode também trocar os pronomes aí, se não for você aí, no pronome pessoal, se for ele, se for ela, nós, eles, um objeto ou um animal que você não consegue descrever. Mesma coisa, aí também, esse aqui é o pronome pessoal e esse aqui é o pronome objeto aqui. Aí é só você saber qual que faz sentido e que fica bom aí no setando isso aí. Agora, respostas que você pode falar. Eu falei no início aí que a palavra can voltou normal quando você responde. E olha aqui como é que fica. Yes. You can. A palavra aí, que nós estudou aí no início do vídeo. Drop us off at the church later. Então, se você está percebendo aí, a palavra can, que estava no início da pergunta aí, que é um verb, voltou ao normal. Falou que sim, você pode levar nós na igreja depois ou tarde. Uma coisa que você tem que prestar muita atenção, que eu falei com vocês aí, toda hora que você escutar aqui na pergunta aí, se uma pessoa falou depois, aí você fala depois. Se for later, tarde, aí você fala later. Mas é a mesma coisa, mas
que muda é que você só precisa prestar atenção se eles falou agora ou agora mesmo, mesma coisa aí. Igual que eu falei aí, que você tá afirmando quando você fala right now. Ou nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, hoje noite, amanhã, tudo aí. O que eu tô falando é você tem que saber o que a outra pessoa tá falando. Você estava falando, perguntando se vai ser hoje, amanhã ou agora. Tudo que eu ensinei vocês aí, também pode também colocar aqui na resposta aqui no final. Também tem sinônimos também, quando você pode também falar assim. Of course, absolutely, Sure. é tudo aí que você pode falar aí. No final, é resposta, em vez de também falar yes. Vai ter um vídeo explicando sobre isso. Mais uma vez, yes. Ou você pode também falar absolutely, of course. You can drop us off at the church later. Sim, você pode deixar nós na igreja aí depois. Agora, se for não, se a resposta for não, vai ficar assim. No. You cannot drop us off at the church later. Ou todos aí que nós aprendemos aí, se for, vocês falaram aí na pergunta aí no final. Mais uma vez. No. You cannot drop us off at the church later. Não. Você não pode deixar nós na igreja depois. No. Tem contrações também quando se fala cannot e é can't. Can't. É contrações. Contrações em inglês é uma forma para abreviar a palavra. É por isso que tem contrações. Vai ficar assim. No. You can't drop us off at the church later. Mais uma vez. No. You can't drop us off at the church later. Não. Você não pode deixar nós na igreja mais tarde. Mesma coisa, você tem que prestar muita atenção se falou later, soon, after, para também você também definir que falou aqui também no final aí, ou se for os outros pronomes aí também, se for o pronome pessoal aí no you, ou o pronome objeto aí no us. Tem que também ter sentido aí, que nós estudamos aí. E é isso. Se você gostou desse vídeo aí, por favor, deixa o like nesse vídeo aí. Inscreve-se no meu canal. Ativa aí o sininho aí. Para vocês não perder notificações no meu canal aí. Eu também tenho Instagram e Facebook. Pode me seguir aí. Muito obrigado a todos que estão me seguindo, acompanhando eu no plataformas, qualquer plataforma, Instagram, Facebook ou YouTube. Que Deus pode continuar te abençoando vocês aí. Mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz de fazer o que eu gosto de fazer. Deus pode continuar te abençoando aí. E até o próximo aula de inglês.